pele. Eu virei vendedor de canela, não vendo manjericão, eu só vendo canela, yeah. Menino do céu, tem uma história bem empolgante pra falar pra vocês, tá ligado? Então, essa noite eu sonhei que eu tava dormindo abraçado com o Piozinho. tô zoando, era com o El Gato. Oh! Salve, salve, seus filhos de uma polícia. Como é que vocês estão, velho? Então tá, mano. Ok. Decidi gravar essa partidinha aí do jeito mais aleatório do mundo. Tipo, eu só entrei na partida e gravei e meu celular começou a travar. Ele entrou no meio do mapa e eu tive que cair em mais elétrica, porque meu mapa do tesouro estava aí, graças a Deus, mano. Então tá, como eu já disse, esse é meu primeiro vídeo que eu estou narrando, então não sei se vai ficar bom. Se ficar bom, vocês coloquem nos comentários. Se ficar ruim, você também coloca nos comentários. Você fala que não ficou bom. E se ficar bom, você deixa o like e fala, ficou bom. Se não ficar bom, você deixa o dislike e fala que não ficou bom, entendeu? You understand? Então tá, mano. Nessa partidinha até que eu fiz umas kills da hora, tá ligado? E decidi gravar e vamos ver o que que dá, mano. Eu morri, né? Porque eu não sei fazer mais buiar nessa vida, eu não faço buiar nessa vida. Mas as kills que eu fiz foi boa, mano. Foi só capa, tio, respeito, doidão. Então tá, mesmo na última, que na última eu morri, né? Então, o capa que eu ganhei foi dele, no caso. Mas é isso aí, mano. Quero jogar demais, cara. Não é todas as partidas que dá certo, mano. Não é todas, cara. Não é todas, mano. Então já, família. Bora já começar. Eu já tava luteando ali. Peguei essa pena nojenta aí, tá ligado? Comecei a andar, mano. Daquela hora lá no começo eu ativei o Alok sem perceber. E foi sem querer também. Porque eu peguei o mapa e ativei o Alok. Eu nem tava correndo. Então tá. Ok, nesse mais aqui eu acho que teve 3 caras, mano. Teve 2 aqui e um lá em cima do morro. Que no caso eu levei só 2. Mas é isso aí. Porque o outro, mano, se o outro tivesse chance, teria me matado. Se não fosse no de baixo, eu teria morrido com bosta. Ok, eu passei por essa 12 aí. Era pra eu ter pegado ela, não peguei, não sei porquê. Mas depois que eu fui perceber, não. Valeu a pena, tá pegando a P90, meu irmão. Na moral, velho. Ok, rapaziada. Olha isso. Mano, meu celular trava demais. Eu já tinha visto o cara, já dei com elas balinhas lá. Errei tudo, errei tudo. Errei todas as balinhas que eu dei no cara, mano. Todas as balinhas de molango ele não quis. De molango, cara. Quem que nega balinha de morango? Já peguei essa mochila 2. Mano, eu não sou acostumado a jogar em conta que tem a Loki, tá ligado? Mas eu joguei nessa aí porque, ganhei essa no sorteio, né, filhão? Clipa. Então tá, já viu o cara ali? Errei, já me deu daninho. Já me deu aqueles daninho pesadão que foi merda nenhuma. Viu, cara, mano? Aí 94 sem coronha é horrível, cara. É horrível. Olha isso, muito difícil da capa. E foi eu peguei a P90 e errei o botão de tiro. Eu tenho que dar uma cuidadinha desse meu HUD aí, né, mano? Ok, ó, pra mim que nunca usou a Loki, tô acostumando a usar a Loki. Eu vi que tinha um cara e ele matou o cara que tava atirando em mim. Mano, que felicidade. Vai ver, eu morria pro cara. Isso lá travou. Ok, já vi. Eu não tinha visto o carinha na hora, mas eu fui pro lado e já vou daqueles balinhos no capa. Ei, tem MVzinho apelão, gostinho apelão, gostinho de apelão, MVzinho apelão. Caralho, Alec. Ok, né, velho? Então tá, dei aquele capinha, já peguei aquela escasinha, mano, que... Vamos a subir, né, velho? Ska é 10 vezes melhor buguei. É 10 vezes melhor que M41. Mano, não tem como, cara, não tem como. Ska, é Ska. M41, é M41, né, mano? Que, tipo assim, é assim, então tá. A Ska é 10 vezes melhor. Já peguei aqueles 2 gelinhos, tá ligado? Esperei aquele Alok meu carregar pra eu usar ele, porque, tipo, eu sou assim... Eu fico usando o Alok toda hora. Ok, eu vi o cara aí, mano, meu celular travou, velho. Caraca, eu não acertei um tiro no cara que meu celular travou, mano. Eu já peguei aquela 12, eu tirei a 12, recarreguei a SK, peguei, coloquei o pau na mão de novo. Mano, o pau douradão na minha mão, cê tá doido. Eita, já vi, ó, calma aí. Eu vi o cara, olha isso, ele tava tentando fugir de mim. Mas nada, mas não contava com minha astúcia e foi lá e travou meu celular. Eu acertei 2 daninhos nele, um daninho, sei lá. E joguei o gelinho. Errei de novo, coloquei o pau na mão. Eu não me pergunta porque eu coloquei aquele gelo. Só sei que eu joguei aquele gelo, joguei uma granada porque eu sou o cara mais aleatório do mundo. Corri com meu celular travando. Mano, é assim, cara, olha. Meu celular trava demais. E eu não desisti, tropa. Eu não desisti. Mano, eu quero. Eu quero ser reconhecido, mano. Eu não quero ser o melhor do mundo, mas eu quero ser apenas entre eles. Eu quero estar entre eles, mano. Não que eu jogue muito bem agora, mas eu quero estar entre os melhores. Porque, velho, se você
Não sei se você já viu aquele vídeo do Cristiano Ronaldo lá, mano. Você tem que ver que na sua profissão você é o melhor, tá ligado? Eu não sou o melhor na minha, mas não sei nem o que eu tô falando, mas isso aí, ó, eu já vi os caras tretando tiro ali em cima, eu subi, né, mano? E ok, ele começou a atirar em mim, eu falei, ih, fudeu, tem o de baixo também. O de baixo começou a atirar em mim, só que eu fui perceber que o de cima tinha morrido por de baixo. E eu fiquei todo felizão, porque eu não ia morrer por de cima. E eu falei assim, vou morrer por de baixo. Meu celular já tava começando a travar. Ok, deu aquelas balitas nele, né, mano? Como qualquer player ia fazer. Mas eu percebi, o cara é muito burro, mano. O cara é muito burro. Porque, tipo, eu tô em cima, ele ficou dando a cara toda hora lá embaixo. Tipo, você já sabe, né, qual a vantagem que o cara tem de ficar em cima e o outro ficar lá embaixo. Ok, já peguei aquele SK, comecei a mirar nele ali sem parar. E teve uma hora que a mira cravou, mano. Que a mira cravou no cara e eu já subi aquele capa insano, tropa. Insano, mano. Não tem como, cara. Eu já falei, mano. Não fica dando a cara assim pros caras de cima, mano. Pelo amor de Deus. Você quer só morrer desse jeito. Ok, aí. Eu fui lutear o cara, né, mano? Eu percebi que começou a tá travando demais. E toda hora que eu vou jogar pra gravar assim, eu desativo a notificação. Eu tive a brilhante ideia de ir nas configurações desativar. Ok, e aí eu voltei, mano. Eu ia dizendo aí uma partezinha que, tipo, meu celular trava demais, mano. E eu não desisti. Eu não desisti. Eu vou continuar na carreira de YouTube, mano. Eu não vou desistir. Sério, mano, eu juro pra vocês, não vou desistir, mano. Sério. Porque, tipo, eu quero muito ser reconhecido. Eu quero muito conseguir uma grana aqui no YouTube pra me comprar umas coisinhas que eu preciso, mano. Tipo, pra gravar vídeo pra vocês, fazer live. Mano, se meu celular fosse bom, eu não travava, fazia live todo dia, mano. Sério. Vocês viram? Eu já tentei fazer live um dia. Eu fiz live de 2 horas, mano. Com meu celular travando. A qualidade tava horrível, mas eu gravei, mano. E a outra eu gravei outra de mais de 1 hora. Meu celular também tava travando, cara. Isso que me desanimou de fazer live. Mas ainda continuei com os vídeos, tá ligado? Mesmo com meu celular travando. Mano, vocês têm um pesadelo, mano. Todo dia eu entrava na sala personalizada querendo gravar um X1 dos cria pra vocês. Aí eu não conseguia porque meu celular tava travando. Isso desanimava, mas eu não parava de gravar. Porque sempre em X1 dos cria eu entrava pra gravar e eu gravava mesmo com meu celular travando. Mesmo eu morrendo, tá ligado? Morrendo, matando, mas tipo, as kills que eu matava não era boazinha pra postar no canal, então não tem graça de postar no canal. Tipo, ok. Então, eu não vou desistir, mano. Sabe por quê? Porque o sucesso só existe para quem nunca desiste. Eu não sei se as pessoas assistiram meu vídeo até aqui, mano. Que foi, eu acho que foi uns 7 minutos de vídeo. Eu não sei se as pessoas viram meu vídeo até aqui. Eu não sei se as pessoas vejam meus vídeos até o final. Mas se você viu meu vídeo até aqui, mano, comente aí. Hashtag Vicim. Comente aí, por favor, mano. Na moral. Não sei se as pessoas veem meu vídeo até aqui, mas se elas verem, eu agradeço muito, mano. Isso já é muita coisa pra mim. Véi, olha aqui, eu já tô com 220 inscritos, eu acho. 220, eu acho. Muito obrigado a todos os 220 que se inscreveram no meu canal, mano. Na moral, isso é um sonho realizado pra mim, mano. Eu quero bater 1K sim, mano, mas eu não quero que isso seja rápido. E pode ser mesmo, pode demorar, mano. Pode demorar a bater 1K de inscritos. Eu vou esperar o tempo que for, gravando vídeo, produzindo vídeo aqui pro canal, com meu celular travando mesmo. Vou passar raiva? Vou. Internet é ruim? Também. Mano, quando não é o celular, é a internet. Quando não é a internet, é o celular. Quando não é nenhum dos dois, é os dois, tá ligado? Então isso fica meio difícil. Se eu tivesse um iPhone, menino do céu. Menino do céu, cara. Eu tava todo felizão. E eu acho que eu vou cortar um pedacinho disso aqui, porque eu fiquei só luteando. Porque bem ali na frente é uma partezinha bem da hora, hein? Ok, já voltei aqui, eu vi o carinha, né, mano? Eu peguei a isca, só que eu não atirei no cara. Por quê? Eu queria chegar nele e matar ele de 12. E o que a criança tem na mente, né, velho? Ok, meu celular já tá começando a travar, né? Porque é de lei, sempre trava assim mesmo. Quando eu vou rushar, quando eu vou atirar no cara. Então, ok, já viu o cara, mano? Não dá pra vocês ouvir, mas tipo, não tem como ver o áudio do jogo no Android. Ok, bem, eu comecei dando tiro nele, ele dando tiro em mim, mirando nele, tentando acertar um tiro nele, ok. Aí, mano, aí eu já tava estressado porque, tipo, ele não vai dar cara. Que não é bobo. Eu comecei a mirando assim, ó, mano, a mira não tava acertando. Ó lá, quando ela mira, quando a mira crava na cabeça dele, ele sai. Um miojo. Ok, aí eu já comecei assim, ó. Eu ia ficar passando de um lado pro outro, vendo se esses caras iam me acertar. Aí, eu tive uma ideia, mano. Será que eu tento fazer amizade com esse cara, mano? Ah, eu vou tentar. Não sei se foi agora. É, foi agora.
eu bati bastão. Não dá pra vocês ouvir, mas tipo, ele também tava batendo bastão, tá ligado? Ele também tava batendo bastão também, tá ligado? Aí eu pensei, o cara quer amizade, então eu vou campo aberto pra ver se ele quer amizade realmente. Ok. Então, mano, ainda bem que eu fui pro lado, velho. Porque, tipo, eu não tava confiando muito do cara. Aí ele começou a atirar em mim. Ele parou de bater bastão. Ele começou a atirar em mim, meu celular travou. Ok, ele começou a atirar em mim. Ativei o Alok. Ele ainda tava atirando em mim, mano. Já dei umas balinhas nele e falei, não, não. Você é um corno, seu cachorro. Então, ok, velho. Já fiquei boladão com ele, mano. Eu falei assim, caraca, eu vou morrer aqui, porque o gás tá vindo e esse cara tem cover, tá no cover. Eu comecei dando a cara aqui pra ver se ele realmente dava a cara pra me dar capa nele. E não, ele não deu a cara. Então eu já fiquei boladão, falei assim, não, vou morrer. E ainda bem que quando eu virei tinha uma pedra ali do lado, mano. Porque tipo, o gás já tava em mim praticamente. Eu parei de mirar, o gás já tava do meu lado. Aí eu corri pra pedra. Ele me deu dano, obviamente, porque quando tem oportunidade, eu errei a mira, ele já me deu dano, eu já dei aquele capa, mano. Nossa senhora. Vocês viram aí no começo do vídeo, eu já dei aquele capa insano nele. Mano, pra aprender, nunca mais finge amizade comigo. Na moral, mano. Véi, eu ia terminar essa partida toda com ele, tá ligado? Eu não ia matar ele, porque eu sou humilde. Eu fui lá, peguei essa P40 aí, né? Ok, já comecei a voar, tive o Alokzera, porque agora não está assim, né, mano? Agora nós tá correndo rápido e restaurando 5 de vida, porque agora nós é nós, né? Hehe, eu não vou tirar esse lock tão cedo. Ok, e eu fui pra cima e vi um carinha correndo, uma menininha correndo ali. Já peguei a escada e um tiro nele e morreu. Um tiro nela. Mano, ela tava muito miada do gás mesmo. Aí já vai começar a partezinha que eu vou morrer. Que tipo, só relay kit e fui pra cima. Fui lá pra naquele ladinho ali. Eu pensei que eu tinha visto um cara ali, mas não tinha visto, que eu tava meio doido na hora. Aí eu fui pra ali e bem ali encontrei um cara. E eu falei, opa, meu amigãozão. E eu fui lá e morri. Eu morri. Quer ver? Olha isso. Já peguei o bastão, eu já vi ele, mano. Eu fui ali, vi que tem um loot. Eu fui lá no loot lutear, né, mano? Porque eu não sei o que eu tava caçando ainda. Eu acho que eu tava caçando reparador de colete. Tava caçando reparador de colete, eu já tinha praticamente umas boas coisinhas. Já dava pra mim dar aquele loot. Já vi o cara, mano, ele jogava bem, tá ligado? Eu peguei a SK. Essa SK foi sem querer. O cara tinha movimentação insana e meu celular tava travando. Porque a movimentação dele tava explodindo meu celular. Eu tive a lock e morri. Que meu celular tá travando. Mano, meu celular travou e eu morri igual um bosta. Mas isso aí, rapaziada, mano. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, mano. Se não gostou, fazer aquela mesma coisa lá que eu tinha falado. Deixe o dislike, fala aí nos comentários por que você não gostou. Se vocês querem uma próxima edição boa. Então, é isso aí, tropa. Falou, tamo junto, é nóis.